Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Diácono Claudio Machado, este é o Preparando-se para a EBD. É um canal que nós, com a graça de Deus, temos trabalhado com ele no intuito de auxiliar os professores e alunos da escola dominical para a lição que é estudada no próximo domingo. E agora nós faremos o comentário da lição de número 8, a lição dos jovens, essa daqui, ó, a lição dos jovens. Depois nós faremos da lição de adulto, mas hoje é a lição dos jovens. Os jovens estão com uma temática muito boa, estudando sobre ética cristã, os desafios do comportamento na atualidade. E já foram estudadas 7 outras lições. A primeira lição falou sobre o que é ética cristã. A segunda lição falou sobre a ética dos 10 mandamentos. A terceira lição sobre o código ético de Cristo. A quarta, a ética cristã nos relacionamentos. A quinta falou sobre ética cristã no namoro, muito importante. A sexta, ética cristã e a sexualidade. Nós temos um problema muito grande com o fator sexualidade, porque o Congresso Nacional, por exemplo, que deveria cuidar disso com mais atenção, está tentando trazer para a sociedade brasileira a ideologia de gênero mais uma vez, porque já o tentaram fazer em 2014. Uma vergonha, diga-se de passagem. A sétima, a ética cristã na vida acadêmica. Infelizmente, alguns, quando vão para a vida acadêmica, parece que esquecem-se de que são cristãos. E hoje, na 8ª lição, estudaremos a ética cristã e a valorização da vida. A ética cristã e a valorização da vida. Comigo está aqui o auxiliar Daniel, está bem aqui do lado e vai nos auxiliar na leitura dos textos. E você é nosso convidado a acompanhar este comentário. Eu sei que alguns irmãos estão esperando que nós demos continuidade ao assunto da angelologia, mas houve necessidade de fazer esse comentário aqui. Daqui a pouco a gente volta para o de angelologia e continua lá de onde nós paramos, tá bom? Vamos lá. A ética cristã e a valorização da vida. O texto de referência deste assunto está no livro dos Salmos, no Salmo 139, nos versículos de 13 a 17. Se você tiver uma Bíblia aí, por gentileza, abra no Salmo 139 e nos versículos 13 a 17, acompanhe conosco. O Daniel vai fazer essa leitura porque ele está mais próximo do microfone e você acompanha conosco aí, tá bom? Vai, Daniel. Salmo 139, 13. Pois possuíste o meu interior, entreteste-se-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso foi formado. Maravilhosas são tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto foi formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Muito bem. Existe um livro que eu quero indicar para vocês, ele não está comigo, mas está na minha biblioteca aqui em casa. Ele trata sobre ética, as decisões morais à luz da Bíblia. Na lição 1 desse trimestre, nós estudamos ali o que é ética cristã. Nós tivemos primeiro que compreender o que é ética. E eu vou tentar, em poucas palavras, passar para você a diferença de ética para moral. Preste atenção. Moral é aquilo que é interno, aquilo que diz respeito só a você. É moral, é interno. Agora, quando um ato afeta pessoas outras, aí já é um ato que já deve passar pelo prisma da ética. Por exemplo, você passar em frente a um hospital e buzinar. É proibido por lei porque é um ato antiético, porque no hospital poderá ter alguém dormindo, poderá ter alguém descansando. Numa maternidade, por exemplo, você passar na frente de uma escola e buzinar, é proibido porque alunos poderão estar estudando. Então, toda decisão que você toma que afeta as outras pessoas, isto é ética. Agora, você consigo mesmo é meramente moral. E qual é a ética cristã para que as decisões tomadas afetem as outras pessoas? E como essas decisões afetam? Dentre todas essas decisões, hoje nós estamos numa delas, que é a decisão da valorização da vida. Como é que os cristãos veem a vida?
Isso logo para nós rebatermos a ideia do aborto. Está claro aí que há alguns anos o Supremo Tribunal Federal autorizou que haja o aborto de fetos anencéfalos, aqueles fetos que não têm cérebro, que provavelmente ao nascer haverão de morrer, porque quando eles forem respirar o seu organismo não suportará e ele haverá de morrer. Sendo assim, o Supremo Tribunal Federal autorizou tal aborto, mas a Bíblia não vê dessa forma. Também existe aquele aborto que é autorizado para a mulher que sofreu um estupro. Ela não está obrigada a manter a vida daquela criança, ela pode encerrar o ciclo de vida daquela criança. O cristianismo também não vê dessa forma. E existe também a questão da eutanásia, da ortotanásia, né, que em tese encerraria a vida da pessoa, o sofrimento da pessoa com a morte. O cristianismo também não vê dessa forma. Sendo assim, a lição de hoje é uma lição voltada para a juventude, que são aqueles que estão ainda na caminhada, na preparação para a vida adulta, que certamente muitas dúvidas surgem a respeito. Ela anda no caminho da ética cristã quanto à valorização da vida. E aí, entre muitos aspectos, nós poderíamos falar sobre o cristão e o serviço militar e aí por diante, a pena de morte e tudo mais. Então, acompanhe esta aula que certamente ela será valiosíssima para você. E isto aqui é uma preparação para a aula do domingo. A aula do domingo é uma aula interativa, é uma aula que o aluno deverá estar presente para fazer suas perguntas ao seu professor. O professor certamente haverá de responder as perguntas do aluno, mas aqui para dar um norte, a gente costuma dar logo esse caminho porque facilita para os nossos jovens. Tudo bem? Nós temos aí o versículo do dia. Daniel, lê para nós aí qual é o versículo do dia que está em Jó, no livro de Jó, capítulo 33, o versículo 4. Vai lá, Daniel. O Espírito de Deus me fez, a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. No versículo do dia nós temos que quem me fez foi o Espírito de Deus. Eu estava há pouco numa live falando sobre a Trindade, e aqui mais um versículo que mostra a Trindade presente no Antigo Testamento, pois o Espírito Santo está presente no Antigo Testamento. E aqui é dito: o Espírito de Deus me fez, a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Logo, se foi Deus quem o fez e foi Deus quem deu a vida, não compete ao homem tirar a vida do homem. Eu, determinado dia, estava numa audiência, eu sou advogado, atuo também na área criminal, e o juiz criminal da nossa cidade, eu não vou citar o nome, mas é em Luiz Eduardo Magalhães, fica fácil de você saber. Ele chegou para um réu e disse: olha, perante os homens, alguém até pode ser absolvido, mas perante Deus, a pior coisa que existe é alguém tirar a vida do seu semelhante. E aquilo me marcou, porque nós costumamos falar do pecado sem perdão, que é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas você sabia que toda vez que a vida de alguém é tirada aqui da terra, você tira a presença de Deus aqui da terra, porque o Senhor soprou o fôlego de vida no homem, e eu vejo a presença de Deus naquele homem pelo fôlego de vida. Tanto que quando o homem morre, conforme está escrito lá em Eclesiastes por Salomão, o Espírito volta a Deus que o deu. Sendo assim, fica consignado que o Espírito que está no homem, a inspiração, foi Deus quem deu e não deve ser tirada por ninguém. A nossa verdade é aplicada. Diga aí, Daniel. Quanto ao nascer e ao morrer, são decisões que pertencem somente ao dono da vida, Deus. Pronto, compete somente a Deus. Recentemente, um piloto muito famoso quiseram autorização para que as máquinas que o mantêm vivo fossem desligadas. E a família disse: não, ele vai permanecer aí até o momento em que Deus resolva tirá-lo. É assim que deve ser. A vida pertence a Deus. Me lembra a história, me parece que de Beethoven. A mãe de Beethoven teve muitos problemas no parto, nas gestações anteriores, melhor dizendo. Filhos nascendo anencéfalos, filhos nascendo com problemas congênitos e etc. E quando ela engravidou, me parece que pela 7ª vez, aí queriam que ela abortasse. Ela disse: eu não aborto. Se ela tivesse abortado, ela teria matado Beethoven. Olha que coisa interessante. Então vamos à frente. Objetivos desta lição. Na aula deverá ser observado o seguinte: primeiro,
conscientizar que a vida é um milagre divino. Não existe vida mecânica, não existe vida matemática. A vida é um milagre divino. Foi Deus quem deu a vida. Quando alguém nasceu, ele teve um grande privilégio da parte de Deus. Nós sabemos pela biologia, pela genética, que são milhões de espermatozoides que tentam fecundar o óvulo. Um daqueles espermatozoides fecundou. E é interessante que esse espermatozoide é você, sou eu. Aí agora vem todo aquele período de gestação, dos 9 meses da gestação, todos os riscos, suportamos esse período. Aí agora vem o período do nascimento. O nascimento não é fácil, principalmente aqueles que nasceram em parto natural em épocas remotas, que não tinham nenhuma parteira para acompanhá-lo e nascer. Isso é dádiva divina. E agora a pessoa passa por todo aquele cuidado dos pais, a pessoa todos os riscos da vida, cresce, chega à idade adulta, ninguém tem o direito de tirar a vida de outrem, que fique isso consignado. O segundo objetivo da lição é mostrar os vários atentados contra a vida. Nós vamos estudar aqui que muitas coisas são atentados contra a vida e você deve evitar. O terceiro objetivo é estabelecer diretrizes bíblicas para a valorização da vida. O ser humano, quando Jesus fala acerca dos 2 maiores mandamentos, os 2 maiores mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas, ele diz amar o próximo como a ti mesmo. Nós temos um sentido vertical e um sentido horizontal. A Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E se você parar para observar todos os 10 mandamentos, o decálogo, metade dos 10 mandamentos está em servir a Deus e metade está em servir ao próximo. Quando diz não matarás, é o próximo. Quando diz não mentirás, é o próximo. Quando diz não furtarás, é o próximo. Então você percebe que realmente os 10 mandamentos resumiram-se em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E como é que alguém ama o próximo e tira-lhe a vida? Não temos esse direito. Então a nossa lição ela vai ser bem acalorada hoje, porque temos temas bons para serem discutidos. Algumas pessoas já estão nos acompanhando. Sejam todos muito bem-vindos. Momento de oração. Todos os domingos pela manhã nós oramos por um tema. E os jovens nesse domingo têm como tema para a oração, orar para que as pessoas entendam e respeitem o grande milagre de Deus que é a vida. Me chama a atenção o fator corpo humano, este corpo nosso, que sua. Aqui nós estamos tão um pouco quente e tem uma lâmpada bem aqui em cima, então está dando um reflexozinho aqui na testa, que entristece, que chora, que emagrece, que engorda, que come e tem todas as suas necessidades fisiológicas, mas que não é nada, que ama, que sente prazer, que dá prazer, mas que não é nada sem a presença de Deus, sem a presença do Espírito de Deus que foi colocado no homem, o nosso Espírito. Que o homem é tricotômico. Coincidentemente eu estou aqui com um material de teologia sistemática, onde um dos temas que eu vou abordar aqui é a antropologia bíblica. E vou falar da tricotomia do homem, o espírito, alma e corpo. O homem é tricotômico. Mas quando o espírito sai do homem, imediatamente o corpo do homem não vale para mais nada. Existe o dia de finados, que é realizado todo mês de novembro. Há poucos dias nós tivemos aí, parece que é 2 de novembro, as pessoas indo para os cemitérios. Aqui o cemitério fica próximo da minha casa, a uns 400, 500 metros mais ou menos, e você passa na rua e aquela fila enorme de carro de pessoas que estão indo visitar os seus mortos. Parece até em países próximos aqui como o México, que tem um culto aos mortos, mas nós não fazemos isso porque nós sabemos que o corpo, depois que morre, depois que separa-se da alma, o corpo simplesmente deteriora. Então fica para você aí esta dica, orar para que entendamos o grande milagre da vida. Vamos lá. Introdução. Daniel, leia para nós, por gentileza, a introdução da nossa lição. A concepção da vida é impressionante. Somente Deus pode fazer este milagre. Infelizmente, desde que o pecado entrou no mundo, existem vários atentados contra a vida humana, mas, biblicamente falando, a Deus pertence o nascer e o morrer. O poder da vida e da morte está em suas mãos. Lá no início do livro de Gênesis, quando nós estudamos os descendentes de Caim,
nós vamos encontrar, e Deus deixou registrado lá, o autor da Bíblia, o escritor da Bíblia foi inspirado pelo Espírito Santo, que é o seu autor, para que registrasse isso, que matava um homem por tão somente ele pisar no pé de outro. Veja o quanto ficou banal, que foi o que fez com que o Senhor enviasse o dilúvio, dando a segunda oportunidade aos homens na segunda dispensação, que é a dispensação da consciência. Sendo assim, a vida é um milagre. A nossa lição então vai dividir-se, dando sequência, em 3 pontos. O primeiro ponto da lição fala sobre os mistérios da existência humana. É um mistério viver, é um mistério estar vivo. O segundo ponto vai nos falar sobre atentados contra a vida, que é um dos objetivos que estão ali atrás. Mostrar os atentados sobre a vida, é o segundo objetivo. E o terceiro ponto, a ética cristã e os preceitos sociais. A sociedade, a vida em comum, a vida em comunidade. Então, vamos ao primeiro ponto, que é os mistérios da existência humana. Lembrando que nós estamos falando sobre ética, né? A ética cristã e a valorização da vida. Vamos lá. Daniel, lê para nós essa pequena introdução aí do primeiro ponto. Os mistérios da existência humana. Segundo a Bíblia Sagrada, Deus é a própria vida. Ele foi que, após formar o homem do pó da terra, conforme sua imagem e semelhança, sopra em suas narinas, dando-lhe o fôlego de vida. Desde que o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, começa a vida. Se você sabe, me explique. Parece até Samuel Mariano, né? Então me explique. Como é que pode o barro ser untado, fazer um boneco e soprar e o boneco ter vida? Isso é um mistério. Como é que pode o barro transformar-se em pele, transformar-se em nervos, transformar-se em pelo, transformar-se em ossos? Como é que pode tudo isso se unir de forma que os nervos têm sua função, as veias têm sua função, os ossos têm sua função e nós temos um corpo totalmente organizado? Sendo assim, nós temos um mistério. E a introdução que Daniel leu ainda diz: quando o óvulo simplesmente é fecundado pelo espermatozoide, já tem-se a vida. Daniel, dá um ok ali, por favor. Caiu. Não. Tá gravando. Fecha, vai lá em fechar. Né? Isso. Como é que pode isso? Então fica para você esta interrogação. Vamos lá. Primeiro item do primeiro ponto. É porque eu não sei por qual motivo o carregador não está mantendo. Ele vai assim, daqui a pouco vai acabar a carga e vai cair. Mas não, a gente já começa. Primeiro item do primeiro ponto. O primeiro ponto é os mistérios da existência da vida. O primeiro item. O que sabemos sobre a morte? Lê para nós aí, Daniel. O que sabemos sobre a morte? Está muito em voga hoje o tema tonatologia, que é o estudo sobre a morte e de como as pessoas e familiares precisam lidar com ela. Sabemos pela Bíblia que a morte veio ao mundo como consequência do pecado e todos morrerão conforme Gênesis 3,19. Para a medicina, a morte consiste na ausência total dos sinais vitais, o coração para de bombear sangue e ocorre também a morte cerebral. Na visão teológica, a morte consiste na separação da parte material, corpo, da imaterial, alma e espírito, conforme Eclesiastes 12:7. Pronto. O que sabemos sobre a morte? Sabemos aquilo que nós temos na prática, que alguém morre, e sabemos aquilo que nós temos no conteúdo teológico, na teoria para quem não morreu, né? Graças a Deus que ainda estamos por aqui, porque quem está vivo ainda tem a oportunidade de fazer alguma coisa para Deus. Se você está me vendo neste vídeo, é porque você está vivo. E se você está vivo, ainda dá para fazer alguma coisa. Quem morre sem Cristo é complicado, porque a Bíblia vai falar da segunda morte. Morre uma vez aqui e morre uma vez depois de juízo diante de Deus. Mas quem está vivo sabe também acerca da morte, por causa da teologia bíblica, onde a morte é a separação. E é tão interessante que a Bíblia fala de morte, primeira morte e segunda morte. A primeira morte é essa morte física e a segunda morte é a morte espiritual. Então, quando alguém tira a vida de alguém, não somente matou, mas pode ter lhe tirado a condição ou a capacidade dele aceitar Jesus como Salvador e ir para o céu. Porque depender do estado em que a pessoa estiver, se a morte for uma morte causada ou não,
se essa pessoa não estiver em condição de ser salva, infelizmente ela não será salva. Vamos ao segundo item do primeiro ponto que diz: somos amados de Deus. Dê para nós, Daniel. No Salmo 139, o salmista louva a Deus pela sua onisciência. Nos esclarece que ainda antes do nosso corpo ter alguma forma, Deus acompanhava cada detalhe de nossa formação, como os ossos e os órgãos. Este motivo nos dá razões sobejas para nos encantar com a existência, pois independente de nossa raça, classe social ou defeitos, somos amados de Deus, que nos escolheu desde o ventre de nossa mãe com propósitos definidos. Nascemos com o projeto de Deus e não como fruto do acaso. Eu agora serei obrigado a contrariar alguém. Há pouco eu fiz isso no outro vídeo. Nós somos amados de Deus não é somente pelo fato que nós somos cristãos. O cristão tem um plus. Aquele que aceita Jesus como Salvador, ele tem um plus, segundo a Bíblia Sagrada. Jesus disse: eu voltarei e vos levarei. O vos levarei ali são os cristãos. João capítulo 14, versículos de 1 a 6. Mas Deus nos ama porque foi Ele quem nos fez. Nós somos feituras suas, nós somos seus filhos. Enquanto eu e você, às vezes, nos sentimos mal com a presença de alguém, Deus quer a presença de todos. Ele é o Senhor de todos, é o Criador, é o Autor. Sendo assim, Deus quer para nós o melhor. Ele quer que nós estejamos com Ele na eternidade. Deus nos ama. Se Deus nos ama, já fica a pecha para você. Não nos compete querer o mal de alguém. É tão forte isso, eu acho que o Daniel vai lembrar disso aí. Certo momento, Daniel, o Senhor Jesus disse que quem chama seu irmão de raca é réu do fogo do inferno. E o camarada que mata outro, Daniel? Vamos à frente. Vamos ao segundo ponto da nossa lição e continue acompanhando-nos, viu? O segundo ponto diz: atentados contra a vida. Introdução, Daniel, por favor. Infelizmente, desde que o pecado entrou no mundo, o ser humano tem experimentado enésimos problemas de cunho espiritual, emocional e social. Essas desordens geram crises, levando as pessoas a infringirem o mandamento não matarás, atentando contra a sua própria vida e contra a vida dos outros. Sendo assim, nós temos aqui atentados contra a vida diretos. Infelizmente, o ser humano quer ver a desgraça do outro. Infelizmente. Os homens deveriam ser mais amáveis, deveriam ser mais calmos, deveriam ser mais aconchegantes. Mas os homens querem a morte e querem a morte começando dos inocentes, dos indefesos. Se você nunca viu um aborto, não veja. E se você tiver curiosidade, a internet está cheia. Eu, há cerca de poucos anos, alguém teve que passar por um aborto espontâneo, natural, e quando a pessoa descreveu o estado do feto, a pessoa chorava porque dizia: poxa, já estava formado. O aborto ele é um ato covarde. O aborto ele encerra uma vida das mais indefesas possíveis. E o primeiro item que nós vamos comentar no segundo ponto aqui é justamente a questão do aborto, que diz assim: o aborto é a decisão de interromper uma vida após esta ter sido gerada. Infelizmente, esta prática é mais comum do que imaginamos e muitas vezes feita de maneira clandestina. Existem questões muito sérias que devem ser consideradas, entre elas, o fato de estarmos matando um inocente. Eu recordo em um determinado dia que eu estava na delegacia de Luiz Eduardo Magalhães e uma determinada moça estava lá, uma adolescente estava lá com sua mãe, registrando um boletim de ocorrência porque a garota havia sido abusada e ela estava grávida. E estavam naquele momento querendo realizar o aborto. Elas tinham o direito legal de fazer isso, mas pediram minha opinião. Não era nem cliente minha, mas pediram minha opinião. E quando eu fui dar minha opinião, eu disse: esta criança que está no ventre desta garota tem alguma culpa? Aí disseram não. Aí eu digo: o conselho que eu dou para vocês, já que pediram minha opinião, é que deixe a criança nascer e na hora que nascer entregue para adoção. Olha, o conselho foi tão bem aceito, graças a Deus, que tempos depois eu estava no fórum quando aquela ex-adolescente, que agora já era moça, estava casando. Eu
viu o casamento dela. E aquela criança havia sido colocada para adoção e um casal já tinha adotado aquela criança e todos foram felizes. Pense, o aborto ele interrompe aquilo que Deus ama, que é a vida. Vamos ao segundo atentado contra a vida, atentado contra si mesmo, ou seja, suicídio. Daniel. Existe um atentado conhecido como suicídio, expressão cunhada do latim sui, a si mesmo, e caedere, matar ou cortar, significando matar a si mesmo. Embora não seja divulgado, mas é altíssimo índice de pessoas que cometem este ato, colocando um fim na sua própria existência. Na realidade, as pessoas que tomam esta decisão não querem morrer, e sim livrar-se da dor física, mental, emocional e psicológica. É fato que muitos suicídios são consequências de opressões malignas, ataques espirituais. Preste atenção. Coincidentemente, os adultos da nossa igreja estão estudando sobre o drama do suicídio. Está aqui o assunto que os adultos da nossa igreja estão estudando. E coincidentemente, na semana passada, estudaram sobre o drama da depressão. Você está vendo aqui? O drama da depressão, ou seja, os assuntos estão correlatos. No ano passado, nós estudamos sobre doenças da alma nos adultos, para que possamos entender que o homem também tem uma carga psicológica. Às vezes a gente se encontra abalado de uma forma tão tremenda que se não tiver um ombro amigo para conversar, você acaba definhando, acaba entrando num buraco. E como bem leu Daniel no comentário que nós temos aqui, às vezes as pessoas não querem nem tirar a própria vida, eles querem se livrar do problema, mas acabam partindo para o suicídio. Então, o suicídio é um atentado contra a própria vida. Existe aí uma ideia de um suicídio altruísta. Eu não entro bem por este caminho não, porque aquele que tira a vida, ele a perde diante de Deus. Então, um suicídio altruísta seria aquele suicídio que alguém se suicida para salvar outrem, né? Para salvar outras pessoas. Imagina um soldado tem uma granada no chão, vai matar todo mundo, o soldado corre e pula em cima da granada, a granada explode só ele morre e os outros ficam vivos. É o chamado suicídio altruísta. Mas confesso para vocês que eu não tenho propriedade para comentar este assunto e dizer que isto está certo ou aquilo está errado. Eu particularmente digo, não encerre a própria vida. Vamos à frente. Terceiro item ainda do segundo ponto, falando sobre atentados contra a vida, diz: o cessar da vida pela eutanásia. Leia aí, Daniel. A palavra eutanásia vem de dois vocábulos gregos, eu, boa, e thanatos, morte, dando a ideia de boa morte. Podemos dizer que esta boa morte é o fato de antecipar a morte de pacientes que estejam em momentos terminais de uma doença. Os que assim procedem fazem para aliviar o sofrimento do paciente, por isso se diz uma boa morte. Nos Estados Unidos já tem legislação que fala sobre isso. Alguém está vivendo somente por aparelhos e tanto a pessoa, quando está consciente, ou familiares autorizarem que isto ocorra. Mas eu digo, mesmo que haja autorização legal, a eutanásia é um crime. Voltamos ao princípio de que a vida quem dá é Deus. Se Deus a dá, Deus é quem a pode tomar. Quem tem o prazo estabelecido ali para o início e o fim da vida é Deus. A eutanásia, ou também a ortotanásia, que são duas coisas diferentes, elas vêm no sentido de alguém morrer para evitar o sofrimento. Nenhuma delas tem base bíblica. O livro que eu já citei, Ética, as decisões morais à luz da Bíblia, vai tratar sobre isso. Então, o sofrimento faz parte por causa do pecado e todas as demais coisas. Então, a orientação que nós temos bíblica e até mesmo uma orientação eclesiástica, creio que eu falo em nome dos pastores, em nome daqueles que estudam a palavra de Deus, é que a vida deve ter o seu termo encerrado por Deus. No Brasil, quem isso faz, comete crime. E o crime chama-se suicídio. Quem pratica a eutanásia ou a ortotanásia no Brasil está cometendo suicídio. Vamos ao terceiro ponto e já começamos a encerrar. Olha como é que é rápido. O terceiro ponto vai falar sobre a ética cristã e os preceitos sociais. Como é que a sociedade trabalha no fator ética cristã no que diz respeito à vida. Lê a introdução, Daniel. O mundo caminha numa ética situacionista,
no que tange à vida. Embora muitas pessoas não dão um devido valor à existência, a Constituição e a Bíblia garantem a preservação e o direito à vida. Muito bem. Todos, artigo 5º da Constituição, a todos está preservado o direito à vida. A ramificação, o destrinchar do princípio basilar, princípio pétreo, cláusula pétrea do direito à vida, ele entra contra qualquer tipo de maus tratos, ele entra contra qualquer tipo de sofrimento, porque a vida está em primeiro lugar. O direito à vida, aí agora me entendo uma interpretação, ele é tão forte que alguém, para defender a sua vida, olha a diferença, ele pode tirar a vida de outro, que é o chamado legítima defesa. E essa legítima defesa pode ser própria ou pode ser de outrem. É uma situação totalmente diversa essa que eu estou falando, porque a pessoa tem o supremo direito à vida. No direito à vida, os pais têm obrigação com os filhos. No direito à vida, os filhos têm obrigação com os pais. No direito à vida, existe a questão até dos alimentos e muitas outras coisas por causa do direito à vida. No direito à vida, o Estado se obriga a entregar remédio a um paciente. No direito à vida, o Estado é obrigado a fazer o paciente a suportar as expensas de uma cirurgia para a vida do paciente. E a Bíblia não é diferente. É tão de um jeito que Jesus Cristo doou a sua vida para a vida de outrem, para que os demais fossem salvos, eu e você, fôssemos salvos. Vamos lá então, primeiro item do terceiro ponto, que diz: o direito à vida é constitucional. Leia, Daniel. A vida é um direito inviolável, conforme preconiza a Constituição brasileira. No caput do artigo 5º, ainda diz que os direitos dos nascituros estão assegurados desde a concepção com vida. O artigo 4º do Pacto de São José, que a vida do ser humano deve ser preservada desde zigoto. A vida é um direito de todos e não pode ser violado, embora na questão do aborto é permitido quando apresenta risco à mulher, fruto de estupro, e também quando constatado anencefalia. Pronto, então dentro do contexto brasileiro, a vida é cláusula pétrea. Está assegurado o direito à vida desde a concepção. Desde a concepção está assegurado o direito à vida. E quando este nascituro nasce, quando este feto nasce com vida, aí vem agora todos os seus direitos sociais. O direito à vida é algo que ele vem rascunhado, ele vem subscrito no Pacto de São José da Costa Rica. Então o Brasil atua no âmbito do direito à vida. Não se pode tirar a vida de ninguém. Vamos agora. Tem os casos aqui em que se aceita que é constatada anencefalia, risco à saúde da mulher, caso de estupro, mas nós já comentamos nas entrelinhas sobre estes pontos, certo? Segundo item do terceiro ponto, a Bíblia como manual de conduta. Mas eu, como cristão, já que trata-se de ética cristã, eu tenho a Constituição Federal, eu devo obedecer à Constituição, e eu como advogado eu digo para você, obedeça. Mas nós, como cristãos, nós temos também a Bíblia Sagrada. E com a Bíblia Sagrada nós sabemos qual é a ordenança de Deus, que nunca vai conflitar com as leis da terra. Pode ser que a lei da terra conflita com a Bíblia, mas a Bíblia não conflita com as leis da terra, principalmente se as leis da terra forem justas. Vamos então ver o que diz aí com Daniel nessa introdução. Leia aí, Daniel. A Bíblia como manual de conduta. A Bíblia exalta a vida como um grande milagre de Deus, e somente Deus tem o poder de interrompê-la. No Antigo Testamento, estes casos eram tratados como olho por olho, dente por dente, quando os que praticavam tais crimes pagavam com a própria vida. Na questão do aborto, se uma mulher fosse ferida, mas não houvesse morte, teria uma multa, mas, em havendo morte, pagaria com a própria vida, conforme Êxodo 21, 2 a 24. Quando nós vamos para o Novo Testamento, apesar de ter a referência aqui do olho por olho, dente por dente, a lei do talião que vem lá da lei de Hammurabi, é uma questão social daquela época, no Novo Testamento pegaram uma mulher em um estado que a mesma deveria ser apedrejada, ou seja, deveria receber a pena capital dos judeus, que é o apedrejamento. Quando trouxeram essa mulher e jogaram aos pés de Jesus, Jesus, com uma pequena interpretação do próprio texto do Antigo Testamento, fez-nos entender que se entre eles alguém não tivesse pecado, atirasse a primeira pedra.
de sorte que do mais velho ao mais novo todos se afastaram, dando assim ênfase à vida. Jesus deu àquela mulher naquele momento a vida. Em outra ocasião, Jesus se aproximou de 10 leprosos, o que não deveria, porque a lei dizia que os leprosos deveriam ficar lá fora, num local distante. E se aproximasse de alguém, numa distância de pelo menos 10 metros, deveria gritar: imundo, imundo, para que a pessoa se afastasse. Mas Jesus se aproximou do leproso, curou o leproso, dando a ele o privilégio da vida. Jesus chegou na casa do maioral do templo, da sinagoga. E quando Jesus chegou na casa dele, a filha já estava morta. Jesus então orou pela menina e a menina recebeu vida, porque Jesus valoriza a vida. Jesus estava em Naim e a mulher já seguia com seu filho para o cemitério. Jesus tocou no esquife, tocou no caixão e o jovem ressuscitou, valorização da vida. Jesus esteve em Betânia quando Lázaro já estava com 4 dias de morto. Poderia deixá-lo lá, já podre, fedendo. Mas ele que valoriza a vida disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu com vida, e muitos outros exemplos nós temos na Bíblia Sagrada a dizer que o Senhor valoriza a vida. Por que não falar da mulher samaritana, que Jesus profetizou acerca da vida dela e em minuto seguinte nós já vemos ela agindo não mais como uma mulher de índole duvidosa, que provavelmente era uma prostituta, mas como uma missionária. O que é isso? Valorização da vida. Então nós devemos seguir o exemplo da valorização da vida, porque a Bíblia é o nosso manual de fé e prática. Sendo assim, chegamos na conclusão da nossa lição. Olha que coisa interessante. E na conclusão diz assim: a vida é um dom de Deus e não temos o poder de tirá-la, ainda que aos olhos humanos haja motivos, haja justificativa, a vida pertence a Deus. Complemento: de maneira alarmante, soma-se a esse número as informações de organizações da Organização Pan-Americana da Saúde, Organização Mundial da Saúde, a OMS e etc., de que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. Infelizmente, são 800 mil suicídios por ano, dos quais 65 mil acontecem nas Américas. Verdadeiramente o mundo jaz no maligno. Muito obrigado por estar conosco até agora. Este é o nosso Preparando-se para a EBD. Convidamos você para domingo próximo estar na Escola Bíblica Dominical para interagir com os professores e discutir, tirar as demais dúvidas. Na próxima semana estaremos estudando a ética cristã nas redes sociais. Pense no assunto bom. Fique com Deus, Deus te abençoe, a paz do Senhor.